Olá pessoal, eu sou Hamilton, sou analista ambiental do ICMBio, biólogo e matemático, e hoje eu vou falar um pouco sobre estatística paramétrica e não paramétrica, que é um assunto cobrado no edital de vocês do concurso. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a aplicação da estatística na vida do analista ambiental no ICMBio, falar um pouco sobre variáveis, medidas de tendência central e dispersão, definir estatística paramétrica e não paramétrica e falar de alguns testes importantes, falar sobre hipótese nula e alternativa e tipo de erro, o p-valor e também vamos resolver algumas questões da banca. Primeiramente, vamos falar sobre a aplicação. Você, analista ambiental, é importante saber o seguinte, que você vai necessitar da estatística a depender da atividade que você for exercer no ICMBio. Já falei em vídeo passado que o ICMBio tem 14 centros de pesquisa. Tá? Esse trabalho aqui desses colegas do CEP-NOR, aqui em Belém, eles utilizaram estatística, variância, média, entre outros, né? Fizeram teste de hipótese para ratificar o estudo deles, que era sobre a abundância do camarão rosa na plataforma da costa norte do Brasil. Então vejam que os pesquisadores utilizaram a estatística para ratificar o estudo deles. Você pode utilizar estatística no plano de manejo, que vocês vão fazer quando vocês estiverem trabalhando nas unidades, tabelas, gráficos, médias. Esses colegas aqui, por exemplo, da Flona do Jacundá, utilizaram estatística, análise estatística, para realizar o inventário florestal, que também vai cair na prova de vocês, né? Inventário florestal. E aí eles utilizaram também dados estatísticos, desvio padrão, variância, entre outros, para ratificar também o estudo deles. Acordo de pesca, por exemplo, que é muito comum utilizar questionários que a comunidade responde. Então, para analisar as respostas dos questionários, eu posso utilizar o teste Q de Cochrane, tá? Que ratifica também o meu estudo. Os colegas do ICMBio, que trabalham na parte administrativa, utilizaram estatística para fazer consulta de preço, ou seja, o ICMBio queria comprar computadores e parte de impressão e tal, e eles utilizaram estatística para classificar e definir qual era o menor custo-benefício para o ICMBio. Colegas da Resex São João da Ponta, no Pará, utilizaram a estatística para ratificar o seu estudo socioeconômico. Fizeram uma análise comparativa de indicadores lá na reserva. Esses outros colegas estudavam quelônios e utilizaram o teste não paramétrico do Mann-Whitney para verificar se havia ou não diferença entre os trimestres. O estudo da Flona de Carajás, eles utilizaram estatística para calcular o desvio padrão e depois normalizar os dados deles. Então, observem que a estatística ela pode estar presente de diversas formas na vida do analista ambiental. Tá? Então, é justamente isso que a gente vai falar hoje na nossa aula. Então, um dos conceitos mais importantes é variáveis. Você tem que saber o que é uma variável estatística. Então, variável, gente, é uma característica de um objeto. Qualquer característica que você pode definir, seja altura, idade, massa, cor, sexo, enfim, condição financeira, tudo que você possa definir de um objeto é uma variável. E a variável ela pode ser qualitativa, que é quando você descreve uma qualidade de um objeto e esta variável ela não é numérica, por exemplo, sexo, cor, classe social, tudo isso é variável qualitativa, porque você pode definir, mas ela não representa o número, é uma palavra, digamos assim. Tá? E a variável qualitativa ela pode ser nominal e ordinal. O que é uma variável qualitativa nominal? É quando você não consegue estabelecer uma ordem entre os valores. Por exemplo, sexo, você não pode definir dizer que o homem é maior do que a mulher ou o sexo feminino é maior do que o masculino. Você não pode definir isso. Tá? O tipo sanguíneo é a mesma coisa. A, B, o sangue ABO, por exemplo. O sangue A ele não é maior do que o sangue B. O sangue B não é maior do que o sangue AB e por aí vai. Você não consegue definir isso. A qualitativa ordinal, o nome já fala, né, galera? Ordinal, ele estabelece uma ordem entre os valores. Classe social, tem classe alta, média, baixa, pobre, extrema pobreza e tal.
super ricos. Tamanho, pequeno, médio e grande, tá? Também é uma variável qualitativa ordinal. Cargos no ICMBio. Eu não preciso dizer para vocês aqui, mas naturalmente você já sabe que o presidente do ICMBio está lá em cima. Ele ocupa o topo da hierarquia. Abaixo dele vem as 4 diretorias, gerências regionais, coordenações técnicas, territoriais e por último mais os 6 e os NGIs. Então, existe uma ordem natural na hierarquia do ICMBio. Então, por esse motivo, esses cargos eles são variáveis qualitativas ordinais. E também existe a variável quantitativa. Quantitativa, ela é uma característica numérica. Você escreve um número, por exemplo, altura. Eu posso expressar o número para a altura da pessoa, massa, valor de multa aplicada. Você vai aplicar uma multa a um indivíduo, um infrator, você vai aplicar uma multa de 10 mil reais, é um número. Então, tudo que você consegue expressar em número é variável quantitativa. E essa variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. Variável discreta ela é sempre representada por um número inteiro. Ela não admite número decimal, número quebrado. Por exemplo, total de filhos. Ou você tem um filho ou você tem 2 filhos. Você não vai ter 1,5 filho, por exemplo. Quantidade de unidade de conservação. Você não vai ter 5 unidades e meia. Não, você ou vai ter 5 ou vai ter 6 unidades de conservação. Total de vagas no concurso do ICMBio para analista. Ou você tem 18 vagas no Nordeste, né? Ou você tem 19 vagas, ou não tem nenhuma vaga. Mas você não vai ter 18,5, por exemplo. Então, tudo que você não consegue expressar com número decimal, com vírgula, número quebrado, é variável quantitativa, porque é um número, mas é discreta. Você não consegue expressar em número decimal. E já a variável quantitativa contínua é o contrário. Você é o número, e esse número pode ser decimal, pode ser número com vírgula. Por exemplo, uma área embargada, eu posso embargar uma área de 4,5 hectares. Eu posso. Localização de um alvo de garimpo é outro exemplo. Por quê? Porque quando eu vou analisar a coordenada geográfica, eu posso expressar essa coordenada em forma de número decimal. Então, tudo que você consegue expressar em forma de número decimal é variável quantitativa contínua. E isso, gente, essa questão de variável, como eu falei, é muito importante você saber, para você ter um bom conhecimento na estatística. Falar um pouco sobre as medidas de tendência central. Todos vocês já estudaram no ensino médio, pelo menos a estatística no ensino médio, e viram a chamada média, que é uma medida muito simples. Para calcular a média é bem simples. Eu somo todos os números e divido pela quantidade que eu tenho. Então, a média nesse caso é 1 mais 4 mais 5 mais 8 mais 9. Tudo isso dividido por 5 porque eu tenho 5 números aqui. Então, a média daria 5,4. Bem simples. A moda representa o valor que é mais frequente, ou seja, aquele valor que aparece mais. Então, nós temos essa sequência aqui, por exemplo. O número 6 é a moda, porque ele aparece 1, 2, 3 vezes. Então, aquele número que aparece mais vezes é chamado de moda. Aí você pode ter uma sequência amodal, ou seja, que não existe não existe moda. Unimodal, que você tem apenas uma moda. Multimodal, 2, 3, enfim. Tá? Mas moda é o valor que mais se repete. Por último, você tem a mediana, a última medida de tendência central. A mediana é o valor que está no meio. Ela separa a tua sequência em 2 lados. 50% para um lado, 50% para o outro. E para calcular a mediana, você tem que ver a quantidade de algarismos, de elementos que você tem. Se você tiver um conjunto par, a mediana é encontrada pela média dos valores centrais. Lembrando que para eu calcular a mediana, é necessário eu colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Então você tem, por exemplo, esta sequência aqui. Primeiro passo que tem que fazer, colocar em ordem, nesse caso aqui, crescente, do menor para o maior. Quando eu organizo, eu vejo que ela tem 6 números. Então, se ela é par, eu vou pegar os 2 números mais centrais e vou calcular a média deles. Então, 4 mais 5 dá 9, dividido por 2 dá 4,5. Então, nesse caso aqui, a mediana é 4,5. Exemplo 2.
Essa sequência aqui, novamente, eu vou organizar, né? Organizar em ordem crescente. Ela tem uma quantidade ímpar de algarismo, então o valor que está no meio automaticamente é a minha mediana. Então, nesse caso aqui, a mediana é 6. Outro tipo de conceito, medida de dispersão. Vou trazer para vocês duas medidas de dispersão interessantes, são as mais utilizadas, que é a variância, tá? E o desvio padrão. A variância, que era definida por esta fórmula aqui, é indicada por S ao quadrado, tá? Se eu utilizo essa fórmula. Até apresentar aqui o cálculo para vocês, mas eu não vou definir esse cálculo aqui, tá bom? Porque eu acho que não é interessante. Por que que eu não vou definir? Porque, gente, a banca ela não deve trazer para vocês cálculos mirabolantes. O que a banca pode trazer é questões, ela vai te dar, por exemplo, a variância. E ela vai querer que você faça uma análise dessa variância. Então você precisa analisar o número e não necessariamente fazer cálculos difíceis. Vocês não vão fazer cálculo difícil. Por isso eu não vou me ater agora aqui ensinar o cálculo para vocês da variância, mas aí eu deixo aqui para vocês dar um print, caso vocês queiram, e depois aí analisar direitinho como é o cálculo da variância, tá? Calcula a média e faz o cálculo usando a fórmula ali do somatório. Você vai calculando e somando, tá? Mas o que é que acontece, gente? O que é a variância e o desvio padrão? Eu vou até passar logo aqui para a parte do desvio padrão. O desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Então, calcula a variância e extrai a raiz quadrada dela. A raiz quadrada dela é o teu desvio padrão. O que é que eu preciso saber de variância e desvio padrão? Primeiramente, gente, o desvio padrão, ele mede a regularidade de uma distribuição. Então, quanto menor o desvio padrão, mais regular é a sua distribuição. Um exemplo. Se você tiver uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Vejo que tem uma regularidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma regularidade. Agora, se eu tiver 1, 2, 10, 25, 100, vejam que não tem uma regularidade nesse segundo exemplo. Porque tipo, era de 1, 2, pulou para 10, depois para 25, depois para 100. Então, quanto mais irregular é a minha distribuição, maior é o meu desvio padrão. Outras palavras, quanto menor é o meu desvio, maior é a minha regularidade dos meus dados, da minha distribuição. Esses conceitos vocês precisam saber. Vocês não precisam, nesse momento, aprender a calcular um desvio padrão, uma variância, mas vocês precisam saber que desvio padrão é a raiz quadrada de variância. E que quanto menor o desvio padrão, mais regular é a minha distribuição. Tá bom? Dito isso, vamos passar direto para a nossa estatística paramétrica. Gente, a estatística, quando se fala em distribuições e tal, modelos estatísticos, todos eles têm digamos assim, a Bíblia. A Bíblia da estatística é o que? A curva normal, é a chamada curva normal. Que é essa curva em forma de sino. Ela que vai te definir, que vai ser o teu guia no dia a dia na estatística. Tá? Então, o que é uma estatística? Paramétrica, um teste paramétrico. O teste paramétrico é aquele com pressuposto de um modelo de distribuição de probabilidades. Normal, binomial, de Poisson, entre outros. Cujos parâmetros assumem um desses modelos, aplicando-se-lhe o teorema do limite central e a simetria. Vamos falar de simetria. Essa é a curva normal, certo? Então, o teste paramétrico ele obedece à curva normal. Então, ele é dotado de simetria. Se eu traçar uma linha de simetria aqui, eu vou ter uma parte para cá e uma parte para cá. Igual. Então, todo teste que obedece a essa simetria, obedece a essa curva normal, é chamado de teste paramétrico. E o que é o limite de tendência central, Hamilton? O teorema do limite central. É o seguinte, quanto mais variáveis eu tenho, mais próximo da curva normal a tua distribuição vai estar. Trazer aqui um exemplo prático para vocês. Eu tenho esse exemplo aqui, né? Tem a linha azul e a laranja. O tamanho da amostra era 10. Veja como era o tamanho, né? À medida que eu vou somando, que eu vou aumentando os tamanhos da amostral, e a curva ela vai se aproximando da curva normal. Quando era 5.000,
a curva praticamente é a curva normal. Então, é isso que o limite de tendência central ele te diz, que quanto mais amostras eu tenho, mais próximo da curva normal eu vou ter. É por esse motivo, quem já estudou estatística lá na faculdade, sobretudo quem é da área da biologia, vou fazer coleta, qual é o chamado N? Sempre tem essa questão, né? Qual é o meu N amostral? Aí o professor sempre diz para você, depende do teu tipo de pesquisa, mas a depender do tipo de pesquisa, quanto maior for o teu N amostral, melhor para você. O professor sempre dizia isso. Você não conseguia entender o porquê que o professor te dizia isso. E você saía doido aumentando o teu número de amostra. É justamente por isso, porque quanto maior o teu número de amostra, melhor mais significativo, mais precioso, mais preciso vai ser o teu teste. Tá bom? Porque quanto maior a amostra, mais próximo da curva normal vai estar a tua distribuição. E a gente pode ver isso na prática, gente. Aqui nós temos uma academia. Vejam que a grande maioria das pessoas carrega peso nesse pedaço aqui, nessa faixa, né? Pouca gente carrega nessa faixa aqui, pouca gente carrega aqui. A grande maioria está no meio. Isso é o limite de tendência central. Quanto mais pessoas tiver na academia, mais perto do centro da minha distribuição eu vou estar. Numa corrida, gente. Poucas pessoas estão aqui no final, ou seja, são as pessoas mais lentas. Poucas pessoas são mais rápidas. E a grande maioria das pessoas está no meio. Tá? Isso aqui é o limite de tendência central. Ou seja, quanto mais gente eu tiver na corrida, mais distribuição normal eu vou ter. Ou seja, as pessoas vão estar tendendo a estar no meio. Esse aqui é outro exemplo lá no meu trabalho, aqui no ICMBio. Eu observei que o meio da escada que eleva ao segundo andar, o meio é desgastado. Isso é um exemplo de curva normal. Quer dizer, quanto mais pessoas transitam pela escada, mais o meio fica desgastado. Olha que interessante. Isso é o limite de tendência central. Então, toda distribuição que obedece a esse limite de tendência central é chamado teste paramétrico. A gente pode utilizar um teste paramétrico. Tá bom? E o que é que você precisa saber também para analisar a estatística? Você precisa entender, gente, o que é normalidade. Acabei de falar para vocês sobre curva normal. Ou seja, curva normal é aquela curva, é aquela distribuição que obedece ao limite de tendência central. E aí nem todo dado ele obedece à curva normal. Então você pode fazer uma transformação, mas antes de transformar, você vai utilizar testes estatísticos. Então, o Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lillie Forest, Anderson-Darney, tudo isso aqui são testes estatísticos que falam sobre a normalidade. Ele vai te dizer se os teus dados são normais ou não. Mas, Hamilton, por que eu preciso saber disso? Por que eu preciso saber se os meus dados são normais ou não? É porque, gente, a depender do teu tipo de dado, você vai usar um teste paramétrico ou não paramétrico. Então, se você fez o seu estudo, teus dados atestaram que eles são normais, aí você vai usar um teste paramétrico. Teste T de Student, teste Z, ANOVA, entre outros testes paramétricos. Se os teus dados não são normais, aí você vai ter que usar o quê? Um teste não paramétrico, que a gente vai ver ainda hoje. Outro conceito importante que vocês vão ouvir muito e ouvem muito na prova, homocedasticidade. O que é homocedasticidade, gente? É quando as variâncias são iguais. Homo, né? Iguais. E a heterocedasticidade é quando as variâncias são diferentes. Gente, a homocedasticidade e a heterocedasticidade, elas têm uma implicação muito grande no teste chamado ANOVA. Tá? A gente vai já ver daqui a pouco. Outro conceito importante, nível de significância. Quando você estava lá na faculdade, fazer um trabalho aqui, o professor mandou usar o alfa de 5%, o intervalo de confiança de 95%. Meu Deus do céu, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, mas o professor está mandando utilizar isso, então eu vou utilizar. Gente, o valor do alfa é você que define no seu trabalho, a depender do tipo de estudo que você está realizando. Tradicionalmente, a gente costuma utilizar 5%. Eu posso utilizar mais ou menos? Posso. É você que define, tá? Então, como
alfa mais o intervalo de confiança somam 95%, então se o meu alfa, que é o meu nível de significância, for 5%, o meu intervalo de confiança é 95%. Tá, repito, você pode escolher o valor que você desejar, mas tem implicações. Se você aumenta o seu nível de seu intervalo de confiança, você automaticamente está reduzindo o teu alfa, já que, repito, os dois são 100%. Se aumenta um, o outro diminui. Se você aumenta o seu intervalo de confiança, você também aumenta a sua incerteza de medição, e isso aqui não é nada bom. Se você aumenta o seu intervalo de confiança, você também aumenta o seu desvio padrão. E eu falei para vocês da agorinha. Gente, o desvio padrão, quanto menor o desvio padrão, mais regular é a sua distribuição. Então, se você aumenta o seu desvio padrão, você está trazendo uma irregularidade para os seus dados. Então, por esse motivo é que você, quando vai escolher o valor de alfa, você não pode aloprar. Você não pode aumentar muito e nem diminuir muito, porque isso vai ter implicação estatística no teu dado. Então, na dúvida, use 5%. Tá bom que é um valor aceitável. Quando era 95%, o alfa de 5, o meu desvio padrão era de 1,96. Quando eu aumentei para 99, o meu alfa caiu para 1% e o meu desvio padrão aumentou para 12,57. Então, maior intervalo de confiança, o desvio padrão aumenta. Consequentemente, reduz a regularidade dos teus dados. Tá bom? Então, é muito importante você saber escolher o seu nível de confiança. Vamos falar agora os principais testes paramétricos. Existem vários testes, tá, gente? Student, teste T, teste Z, ANOVA, correlação, teste Bartlett. Mas quais são as vantagens dos testes paramétricos? Primeira vantagem, eles são mais eficientes. Eles são perceptíveis as características da informação obtida. Os erros são muito improváveis. Eles são muito mais precisos. Quais são as desvantagens deles? Algumas principais. Os cálculos são difíceis de executar. É por esse motivo que eu digo para vocês, gente, a banca não deve trazer cálculo difícil para vocês. Ela não deve pedir para você calcular um teste T, uma ANOVA, de jeito nenhum. Porque são cálculos difíceis, são cálculos complicados. Mas a banca vai querer que você saiba a característica de cada teste. Isso a banca vai querer de você. Os dados que podem ser observados são limitados. Por exemplo, aqui, esse teste de Bartlett, essa é a fórmula que calcula. Tá, gente? Calcula o valor quadrado de Bartlett. Agora eu pergunto para vocês, você acha que a banca vai trazer isso para vocês calcularem? Claro que não. Ela não vai querer que você calcule, certo? Não vai querer. Então, não se preocupem com cálculos mirabolantes. Preste atenção apenas nas informações, nos conceitos que eu estou trazendo para vocês. Tá? E isso você precisa saber para sua prova. Agora, essas fórmulas não tem porquê. Tá bom? Um resumo geral. O teste T de Student. Ele é utilizado para comparar médias com variância populacional desconhecida. O teste Z compara a média, porém a variância populacional ela é conhecida. Outro exemplo, outro conceito. O teste Z, gente, eu vou utilizar quando a quantidade de amostra for maior ou igual a 30. Se for menor que 30, eu vou usar o quê? O teste T. Eu não entendi muita coisa. Aqui essa tabela traz para você, gente. Ó. Teste T. A variância tem que ser desconhecida. Se a variância é desconhecida, é teste T. Se a variância é conhecida, teste Z. A amostra, se o meu N for menor que 30, teste T. For maior ou igual a 30, teste Z. Tá bom? Então, esses detalhes vocês precisam saber para a prova de vocês. Em que momento eu uso um, em que momento eu uso outro. Ok? Por exemplo, vamos saber, né? Vamos ver se vocês aprenderam realmente. Será que eu vou usar teste T ou teste Z? 10 cobaias foram submetidos ao tratamento de engorda com certa ração. Os pesos em gramas antes e após o teste são dados a seguir. Supõe-se que provenham de distribuições normais. Opa, o que está querendo dizer aqui, gente? Está querendo dizer o seguinte: se já está te falando que é distribuição normal, ele já está te dizendo não use teste não paramétrico. Ele já está te falando, esse teste aqui é paramétrico. Ele já está te dizendo isso. Então, coloque na cabeça de vocês. Teste paramétrico é sinônimo de distribuição normal.
Vamos pensar dessa forma grosseira mesmo, tá bom? Teste paramétrico é distribuição normal, ok? Então, a 1% de significância, podemos concluir que o uso da ração contribui para o aumento do peso médio dos animais. Isso aqui é teste T ou é teste Z? Primeiramente, eu já sei que é um teste paramétrico porque ele me disse que é normal, ok? Segundo, vamos analisar, gente. Ó, eu tenho 10 amostras. Eu já aprendi agora que quando N for menor que 30, eu vou utilizar o quê? O teste T. Ok? Além do mais, a questão não me forneceu a variância e nem o desvio padrão da população. Então, por esse motivo, eu vou usar o teste T de Student. Questão 2. Uma indústria produz disco de metal. Segundo o vendedor, os diâmetros dos discos são com desvio padrão. Opa, já me deu desvio aqui. Eu já sei que eu vou usar o teste, né? Comprador selecionou 30 discos aleatoriamente para confirmar os diâmetros e obteve uma média de 9,9. O comprador deseja confirmar os diâmetros para um alfa igual a 0,05. É claro que eu vou usar o que, gente? Meu teste Z. Por que, Hamilton? Porque ele me deu o desvio padrão. Outra coisa, ele te deu N igual a 30. Então, sem dúvida alguma, se o N é 30 e meu desvio padrão for fornecido, teste Z sem titubear. Ok? Questão 3. Deseja saber se duas máquinas de empacotar café estão fornecendo o mesmo peso médio, ou média, né? Em quilos. Extrai-se 2 amostras, uma de cada máquina, supondo que os pesos das amostras sigam uma distribuição normal. Opa! Paramétrico. A máquina nova, 36 amostras. A outra velha, 39. Foi fornecida a minha variância. É claro que você, futuro analista ambiental, já sabe que eu vou usar o que aqui, gente? Teste Z. Teste Z. Por que, Hamilton? Porque eu vou fornecer a variância. Também o N é maior do que 30. 36, 39. Então, sem pensar duas vezes, teste Z. Ok? E ele é paramétrico porque está falando uma questão que é uma distribuição normal. Perfeito. Mais uma questão. A distância de frenagem de 8 Volkswagen e 10 Fords. Eu nem vou ler o restante, gente. Né? Se vocês forem ler, vocês vão perceber. Mas nesse caso, eu vou usar o que, Hamilton? O teste T de Student. Por quê? Porque a quantidade foi abaixo de 30. Então, se o N amostral é abaixo de 30, teste T. Tá? E não foi fornecido variância, ok? Se for fornecida a variância ou desvio padrão e for maior do que 30, maior ou igual a 30, teste Z. Esses detalhes vocês precisam saber para a prova de vocês, ok? Outro teste importante, ANOVA. Esse é um dos testes mais importantes que existe na estatística. A análise de variância, ela serve para comparar médias, diferença entre médias através das variâncias. A variância, ela é afetada pela heterossedasticidade, tá? Por quê? Porque o que lembra, a homossedasticidade é quando as variâncias são iguais, concordam? São iguais. A heterossedasticidade é quando as variâncias são diferentes. Então, obviamente, se eu tenho duas distribuições ou mais, enfim, que tem heterossedasticidade, ou seja, se a variância delas são muito diferentes, então naturalmente isso vai influenciar a ANOVA. Porque o que é a ANOVA, gente? A ANOVA, ela te diz o seguinte, que as variâncias são iguais. A ANOVA, ela tenta comprovar a homossedasticidade. É isso que ela tenta comprovar, a homossedasticidade. Então, se você tem distribuições com heterossedasticidade, isso vai influenciar na tua ANOVA. Tá bom? Então, a ANOVA, ela serve para comparar desempenho de grupos. Ela é aplicada em teste, distribuição normal, claro, né, que é um teste paramétrico. Tá? E as amostras têm que ser aleatórias e independentes. Ela está ligada aqui, gente, ao teste F de Fischer. Só para trazer um exemplo para vocês, aqui lá no meu trabalho, meu antigo trabalho, quando eu trabalhava no Ministério da Agricultura, eu utilizava a ANOVA, o valor de F nesse nível aqui, por exemplo, para definir, eu analisava. Então nós tínhamos os nossos colegas analistas que eles faziam análise de ELISA, que é um teste de laboratório, e aí precisava se comprovar se os colegas estavam tendo desempenho regular ou não. É claro, se nossos colegas lá eles estavam analisando a mesma amostra, usando o mesmo reagente,
todos os mesmos materiais, esperava-se que o desempenho deles seja parecido, né? Espera-se. Porém, quando eu fazia a análise de variância, eu percebia muitas das vezes que não era isso que acontecia. Aí ia analisar, mas por que deu diferente? Pode ser, ou a amostra ela não foi descongelada totalmente, ou o kit não está bom, ou de repente um analista ele colocou, sei lá, pipetou na hora de pipetar e pipetou um reagente diferente, ou botou mais ou botou menos. Enfim, em situações que poderiam ocorrer no laboratório. E ocorre na realidade. Então eu usava a ANOVA lá no laboratório justamente para isso, para fazer essa análise, né, esse desempenho, para comparar o desempenho entre os colegas lá do laboratório. Era eu que fazia essa análise de estatística lá. Tá bom? Então eu usava a ANOVA para isso. E o cálculo da ANOVA não é muito fácil, tá, gente? É muito difícil. Então a banca não vai querer isso de vocês. Mas vocês precisam, repito, entender o conceito, o que é uma ANOVA, quando eu aplico, que ela é influenciada pela heterocedaticidade, que a ANOVA procura comparar médias através das variâncias, que a ANOVA vai te dizer, a princípio, né, na hipótese nula dela, que todo mundo é igual. E isso vocês precisam saber a sua prova, ok? Dito isso, vamos para outro tipo de estatística, a não paramétrica. Acabei de falar para vocês agora. Falou distribuição normal, eu estou dizendo que o meu teste é paramétrico. Hamilton, e se não for normal? Aí é o que? Não paramétrico. Então, o teste não paramétrico, gente, é aquele que não há pressuposto sobre o modelo de distribuição nem conta os parâmetros, não se aplicando o teorema de limite central, não se aplicando a distribuição normal, não se aplicando a simetria. Tem uma distribuição, Hamilton. Testei lá, fiz o teste de normalidade, ele não é normal de jeito nenhum. Então eu não posso utilizar teste paramétrico. Se eu testei meu dado e ele não é normal, então meu amorzinho, futuro analista ambiental, vá para um teste não paramétrico. Ok? Quais são as vantagens dos testes não paramétricos? Algumas. Podem ser usados em diferentes situações, desde que não tenham que obedecer a parâmetros escritos. Geralmente seus métodos são mais simples, que os tornam mais fáceis de entender. Podem ser aplicados em dados não numéricos. O que é dado não numérico, Hamilton? Uma variável qualitativa. A gente acabou de aprender lá no início, variável qualitativa. Quais são as desvantagens? Eles não são testes sistemáticos. A distribuição varia, o que dificulta a seleção da escolha correta. E, gente, existe 1 milhão de testes não paramétricos. E é muito difícil você definir exatamente qual é que você vai aplicar. Tá? É possível que a informação seja perdida, porque os dados coletados tornam informações qualitativas, tá? Variável qualitativa, e pode ser necessário ter fontes com um apoio mais pesado. Justamente por quê? Porque enquanto o teste paramétrico é mais preciso, é muito mais difícil calcular, né? O teste paramétrico, mas ele é muito mais preciso, ele é muito mais exato. Já o teste não paramétrico, ele não tem esse apoio estatístico muito aprofundado. Ah, Milton, quer dizer então que o teste não paramétrico é pior? Não, não é dessa forma que a gente tem que ver. Tá? Repito, ele é bom a depender do tipo de estudo que você esteja realizando. Se você tiver, e vocês vão fazer na prática uma pesquisa de campo, sei lá, um questionário com a comunidade, isso você não vai poder utilizar, por exemplo, a depender do que você estiver fazendo, um teste paramétrico. Porque essa distribuição muito provavelmente vai ser não paramétrica, ela não vai ser normal. Então você vai ter que usar um teste não paramétrico. Então tem que ver o tipo de estudo que você esteja realizando em campo, tá bom? E vamos falar aqui um pouco dos principais testes. Como falei para vocês, existe um monte de teste não paramétrico, tá? Vou citar alguns aqui. Primeiro, um dos que mais cai é o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. Eu não sei se estou falando corretamente, tá, gente? Mas enfim. Esse teste é utilizado para quando se deseja comparar duas amostras dependentes. Se eu tenho duas amostras dependentes, eu posso utilizar o teste dos postos sinalizados. Tá bom? Pode ser utilizado para analisar mediana. Lembra da média, da moda mediana? Então, quando a questão trouxe a mediana, opa,
Já posso pensar aqui no teste dos postos analisados de Wilcoxon. Tá? Os dados são medidos em pelo menos em escala ordinal. Lembra lá da nossa variável qualitativa ordinal. Tá? Então, se os meus dados são qualitativos ordinais, ou seja, não são nominais, então posso utilizar o teste do Wilcox. Tá bom? Como é que eu faço? O que são postos? Postos, por exemplo, eu tenho uma sequência aqui. 5, 8. Eu já ensinei para vocês que na mediana a gente tem que organizar os dados. Nesse caso aqui, em ordem crescente. Então, esse aqui é o dado 1, esse aqui é o dado 2, esse aqui é o terceiro, né? Esse aqui é o quarto e esse aqui é o quinto. Organizando em ordem crescente. Tá? O que é que acontece, gente? A ideia de postos fala o seguinte, que se o número tiver repetido, o posto dele vai ser a média aritmética entre as suas posições. Como o 5 está entre o 2 e o 3, né? Está na posição 2 e 3, então a média entre o 2 e 3 é 2 mais 3, 5 dividido por 2, 2,5. Então, nesse caso, o posto do 5 vai ser 2,5 e o restante se mantém. Então, no 2 é 1, do 5 é 2,5, do 8 é 4 e do 19 é 5. Então, é assim que se calcula o posto. Escreve em ordem crescente, número 1, 2, 3, pá. O que tiver repetido, você vai calcular a média entre eles. E esse resultado da média vai ser o posto. Ok? Testes não paramétricos, gente, que se baseiam em postos, que é o caso aqui do nosso teste, do Wilcoxon, são úteis para situações em que a distribuição dos dados é assimétrica. Lógico que é assimétrica. Até porque eles não seguem a normalidade. Ele não é paramétrico, né? Ou quando há outliers na amostra. O que são esses valores aqui, gente? Às vezes você está fazendo uma pesquisa de campo e você tem, sabe assim, tem aquelas coisas que fogem do padrão. Tudo que foge do padrão a gente chama de outliers. Se você, por exemplo, estiver numa comunidade ribeirinha, vamos aqui fazer o perfil socioeconômico dessa comunidade. De repente, Dona Maria, quanto é que você ganha? Um salário. Todo mundo tá ganhando um salário ali. E aí, do nada, alguém diz, não, opa, eu ganho aqui 20 mil reais. Olha só, a grande comunidade ganha um salário e uma pessoa ganha 20 mil reais. Então, essa uma pessoa ganha 20 mil reais seria o nosso outliers, porque ela está fora do padrão. Tá bom? Ela está fora. Então, esses dados aí, que tem essas coisas fora do padrão, são utilizados aí, uma forma de a gente calcular e utilizar testes baseados em postos. Outro teste não paramétrico que é muito importante, isso aqui é um dos que mais cai, gente, mais utilizado assim no dia a dia, o teste U, do Mann-Whitney, também conhecido como teste de Mann-Whitney-Wilcoxon. Repito, não sei se estou falando corretamente, mas o importante é que vocês saibam. Esse teste não paramétrico, tá? Ele é utilizado para comparar duas amostras independentes, enquanto que o teste anterior dos postos era duas amostras dependentes. Esse teste U você vai utilizar para duas amostras independentes, ok? Percebam, vão se atentando às diferenças de cada um, que é isso que a banca vai querer cobrar de vocês. Outro teste que também é muito importante, esse aqui também é um dos que mais cai, gente. E esse daqui cai como água da chuva em Belém. O teste de Kruskal-Wallis, ele é uma extensão do teste de Mann-Whitney, tá? Porém, é utilizado para quê, gente? Para mais dos grupos. Então, quanto o teste de Mann-Whitney é para duas amostras, né? Ele é para o Kruskal-Wallis é para mais de duas, 3, 4, 5, tá bom? Amostras independentes, ok? Um detalhe, ele é, gente, equivalente à ANOVA. Lembra que a ANOVA é um teste paramétrico, certo? Mas se você testou seu dado e viu que a sua distribuição não é paramétrica, você não vai usar a ANOVA. Você vai usar aqui o teste de Kruskal-Wallis, que é parecido com ela, ele é equivalente a ela, mas ele é um teste não paramétrico. Ok? Ele é utilizado para comparação de variáveis ordinais ou contínuas. Opa, variável qualitativa e quantitativa. Entre 3 ou mais grupos independentes. Se for dos grupos, Hamilton, vou utilizar o quê? Teste U. Ok? Dos grupos independentes, teste U. Dos grupos dependentes, teste dos postos de Wilcoxon.
3 ou mais grupos independentes Kruskal-Wallis. Ok? Então, muito cuidado. Ele também se baseia em postos, que eu acabei de ensinar para vocês aqui o que é um posto. Outro exemplo, gente. Teste dos sinais. O teste dos sinais ele é considerado como o teste mais simples que existe. Tá? Então, o mais simples de todos é ele. Então, ele é utilizado para testar hipóteses que envolvam dados emparelhados, dados nominais, com duas categorias ou hipóteses sobre a mediana. Mediana. O teste do Wilcoxon, gente, ele também pode ser utilizado para mediana, viu? Também. Tá? O teste dos sinais também pode ser utilizado para estudar a mediana. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que é, já, como é que a gente calcula o teste dos sinais. Como é que a gente vai ver já. Mas antes de mais nada, uma informação. Gente, quando a amostra for pequena, for menor do que 35 elementos, o teste dos sinais, ele é utilizado nele é utilizada a distribuição binomial. Lá você estudar no ensino médio, né? O chamado número binomial. Então, na distribuição binomial, o P é igual aqui para esse caso, tá? Que é igual a 0,5. O P é chamado de sucesso, o Q é chamado de fracasso. Então, o sucesso e o fracasso são iguais a 0,5 para amostras menores do que 35 elementos. Então, se eu estou fazendo ali minha análise dos sinais e abaixo de 35 elementos, eu vou utilizar o que, gente? A distribuição binomial com P igual a Q, que é igual a 0,5. Ok? Então, se eu tiver amostras maiores, eu vou utilizar outra distribuição. Tá, mas vamos ver como é que eu calculo na prática os testes dos sinais, gente. Ó, literalmente é você subtrair. Você vai ter um número de referência e você vai subtrair. Se o resultado for o maior, positivo. Menor, negativo e zero em caso de empate. Por exemplo, 5 menos 5, 0. 0. 10 menos 0, 10. Positivo, então, positivo. 10 menos 0, positivo, papá. 0 menos 10, negativo. 10 menos 0, positivo. 0 menos 10, negativo. Por aí vai. Isso é o teste dos sinais. Então, se você pega a tua tabela e subtrai do teu valor de referência, se der positivo, é positivo. Se der negativo, é negativo. Se der zero, é zero. Supondo que eu quisesse calcular o teste dos sinais aqui no valor de referência 6, por exemplo. 6, tá bom? No valor de referência. Então, 5 menos 6 dá negativo, né? Dá menos 1. 10 menos 6 daria positivo. 10 é maior. O 10 é maior do que 6. 10 é maior do que 6. O 0 é menor do que 6, então negativo. E por aí vai. Positivo, tá? Etc. É assim que a gente faz o teste dos sinais. Ok? Só subtrair. Outro teste importante, eu já falei para vocês sobre o Lillie Force, ele é o teste ele serve para testar a normalidade dos dados. Eu não vou entrar em detalhe como é que você calcula, tá bom? Mas ele também é um teste para testar a normalidade dos dados. Kappa, tá bom? É outro teste que ele mede a concordância entre os avaliadores. Ele é utilizado em variáveis qualitativas. No trabalho, quando eu trabalhava no Ministério da Agricultura, no laboratório, eu também fazia teste Kappa. Eu utilizava para medir a correlação quando eu estava trabalhando analisando testes qualitativos. Então, ou a amostra dava positiva ou dava negativa. Não tinha o número. Enquanto, por exemplo, no ELISA é o número que o sistema gera, na variável qualitativa não. Ou é positivo ou é negativo. Então, se é positivo ou negativo, se é uma análise, nesse caso, qualitativa, uma variável qualitativa, então eu vou ter que seguir um teste não paramétrico. Então, por esse motivo que lá no laboratório, quando eu estava analisando as variáveis qualitativas, o teste qualitativo, eu usava o teste Kappa. Eu usava um teste não paramétrico. Agora, quando eu estava estudando a ELISA, que me gera número, aí eu utilizava o teste da ANOVA, que é um teste paramétrico.
Tá bom? Então, falando do teste que você vai utilizar, depende do tipo de trabalho que você esteja realizando. Tá? Teste Q de Cochrane é outro teste interessante. Já falei para vocês lá no início. Quando vocês estiverem fazendo questionário na unidade de vocês, vocês vão poder aplicar o teste Q, gente, caso vocês queiram. Tá? Caso vocês queiram. Então, o que é que acontece? Ele não é apropriado para dados contínuos e ele se baseia, gente, em 0 e 1. Ou seja, eu usei, tá, gente? Os alunos lá em Belém, de uma faculdade lá em Belém, do curso de fisioterapia, eles chegaram comigo e disseram: Milton, eu quero testar, quero medir o nível de conhecimento dos alunos de fisioterapia a respeito de uma chamada síndrome do imobilismo. Essa síndrome do imobilismo era um conteúdo estudado no 5º semestre, ok? E aí o que eles fizeram? Vamos medir. Eu quero saber se os alunos do 8º semestre ainda se lembram dessa síndrome. Quero saber se os alunos do 10º semestre ainda se lembram dessa síndrome que a gente estudou lá no 5º semestre. Eu quero saber qual dos dois, se existe diferença entre os dois ou não. É claro, se eu estou analisando o conteúdo do 5º semestre em aluno do 8º e do 10º, espera-se que todo mundo saiba responder as perguntas, né? Lá do 5º semestre. Aí o que aconteceu? Aí eu fazia análise. E aí, para cada resposta certa, eu atribuía 1. Tá? Para cada resposta errada, eu atribuía 0. E assim fui fazendo, 0, 1, 0, 1. E aí eu fiz todo o cálculo do teste Q. E aí, o teste Q me trouxe esses resultados aqui. O P, 12.7, eu usei, gente, tá? Eu usei 5% como nível de confiança, tá? 5%. E aí eu testei aqui. O aluno de 8º semestre deu 2,87, menor do que 5. O 10º, 0,35. Quando eu analisei os dois, deu 1,27. Tá, o que significa isso? A gente vai aprender ainda nessa aula. Mas é o seguinte, quando o meu valor do P for menor do que o meu nível de significância, eu rejeito a hipótese nula. A gente vai já estudar o que é hipótese nula. Trazendo aqui, esmiuçando para vocês. Isso significa o que, gente? Que os alunos do 8º semestre, do 10º semestre, eles não sabiam mais o que era a síndrome do imobilismo. Então eu comprovei estatisticamente, com base no questionário dos alunos lá, que eles estavam tendo dificuldade, que eles não sabiam o que era o síndrome do imobilismo, ou então simplesmente, sei lá, não tiveram um desempenho adequado. Muito embora, naturalmente, o 8º semestre teve um desempenho até um pouco melhor, né? Mas ainda assim ficou abaixo do nível de confiança, do nível de significância. Então, eu comprovei estatisticamente que os alunos lá da faculdade de Belém, eles não, enfim, tiveram dificuldade na graduação deles, não sabiam o que era síndrome do imobilismo que tinha estudado lá no 5º semestre. Então, no dia a dia de vocês, futuro analista ambiental, quando vocês forem fazer questionários, vocês podem utilizar o teste Q para comprovar ou refutar a hipótese que vocês estão querendo fazer lá no dia a dia. Tá bom? É uma sugestão para vocês. Teste de normalidade, já falei, existem alguns testes, né? Um deles é o Kolmogorov-Smirnov. Normalidade é isso, gente, como eu falei, é você realmente ter uma distribuição, ela tem que obedecer essa curva normal, essa curva de Gauss. Então, o que é a curva de Gauss? É quando a média é igual à mediana, que é igual à moda. Ela tem o que? A gente tem uma simetria. Todo teste paramétrico, já falei e repito, obedece à curva normal. Todo teste não paramétrico não obedece à curva normal. Tá? Então, existem alguns testes de normalidade. Um deles é o do Kolmogorov-Smirnov, KS. Ele vai testar a normalidade dos dados. O Lidford também testa, Shapiro-Wilk testa e por aí vai. Existem vários testes de normalidade. Você que vai definir aí de acordo com o teu gosto, tá bom? E como é que eu faço? Eu não vou entrar em detalhe nele, porque é um cálculo muito complicado e a banca não vai querer que você calcule nada, mas ela quer que você entenda. Tá? E assim, quando eu vou fazer lá, cada valor tem uma sequência. Cada valor vai receber um valor de referência. Então, se tem uma sequência com 1000 números, 1000 elementos, cada um deles vai receber uma referência. Então, eu faço um cálculo lá, uso o valor crítico da tabela e tal, e concluo se é válido ou não. Tá bom? O que é normalizar? Por exemplo, essa é um dado normal, né? O teste de Smirnov, do KS, aqui, tá vendo? Como a azul e a vermelha elas estão um pouco longe, né? Então, o que é que acontece? Quando você vai fazer
normalizar o dado é você trazer essas duas curvas o mais perto possível uma da outra. Tá? Aí você vai estar normalizando os seus dados. Outro teste de normalidade, tá? Falei, é o Shapiro-Wilk. Ele testa a normalidade. Ele é mais eficaz quando o tamanho é pequeno. Então, se você tem, sei lá, 5 amostras, você pode usar o Shapiro-Wilk, que é mais eficiente do que o Kolmogorov-Smirnov. Tá bom? Então, ele é mais sensível quando é pequena amostra, né? Menos sensível, né? O KS é menos sensível. Já o Shapiro-Wilk, ele é mais sensível quando você tem amostras pequenas, tá? O KS ele é mais indicado para amostras grandes, mas ele pode também ser usado pequeno. Mas já o Shapiro-Wilk ele é melhor para amostras pequenas, muito embora ele também possa ser utilizado em amostras moderadas. Tá? Então, tudo é teste de normalidade, mas você precisa saber exatamente qual é o mais indicado. Tá? Então, esses detalhes vocês precisam saber, gente, é a prova de vocês. Tá bom? Tem esse livro aqui, esse guia, que eu deixo como sugestão para vocês, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, como escolher o teste estatístico, um guia para o pesquisador iniciante, da Cláudia Regina Moya. Tem aí na internet, procurar vocês vão encontrar. É um guia muito interessante, traz um resumo bom também sobre os testes estatísticos, paramétricos e não paramétricos, então fica como sugestão para vocês, caso queiram ler. Tá bom? Dando continuidade, nossa famosa hipótese, né? Nosso teste de hipótese. A gente tem duas hipóteses, gente. Hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é a hipótese assumida como verdadeira para a construção do teste. Quem é que define a hipótese nula? É você, enquanto pesquisador. Você, pesquisador, que vai definir a sua hipótese. Se você vai fazer uma pesquisa de campo, você tem uma hipótese que você vai querer comprovar. Né? Você que vai ter que comprovar essa hipótese. Então você é que define. Tá? Então, na teoria, o efeito ou a alternativa que está interessado em testar. Já a hipótese alternativa é considerado quando a hipótese nula não tem evidência estatística. Tradicionalmente, a hipótese nula é que não existe efeito, não existe diferença entre o que você está querendo mostrar. Já a hipótese alternativa afirma o contrário, ou seja, que existe sim uma relação entre as variáveis, existe diferença. Vamos supor, gente, um exemplo aqui bem claro para vocês entenderem de vez por tudo o que é hipótese nula e o que é hipótese alternativa. Vocês estão aí estudando para o concurso do ICMBio. Tem gente que não está estudando, tem candidato que está agora que está querendo pegar conteúdo, você já sabe, né? E tem candidato que está desde ano passado estudando, se preparando para o concurso. Né? Existem muitos candidatos, aí são milhares de candidatos. Gente, naturalmente, né, espera-se que quem estuda passe. Então você que está tendo um preparo há, sei lá, 2 meses, 3 meses, e um candidato que está pegando agora, muito provavelmente, não quer dizer que é certeza, né? Mas muito provavelmente, você que está estudando já há muito tempo, você deve passar no concurso de analista ambiental. E aquele candidato que agora está começando, a princípio ele pode não passar. A princípio, né? Então, se eu quiser saber disso, eu posso testar uma hipótese. A minha hipótese que eu vou testar é, por exemplo, né? Eu quero saber se o candidato que estuda 5 horas por dia, ele passa, ou o candidato que não estuda 5 horas por dia, ele não passa. Então, a minha hipótese nula seria isso. Ó. A hipótese nula é que não existe diferença alguma entre os candidatos, né, que estudam 5 horas por dia e aqueles que não estudam. Essa é a minha hipótese. Então, tanto faz se você vai estudar 5 horas por dia ou não, se você começou há 2 meses, se você começou agora, se você vai começar a provar, sei lá, estudar uma semana antes, não interessa. A minha hipótese nula é que não tem diferença alguma. Ou seja, todo mundo vai passar de qualquer forma. Já a minha hipótese alternativa é o contrário. Ela vai dizer o seguinte, que existe diferença sim, Hamilton. É claro que existe diferença. Ou seja, o candidato que estuda há mais tempo, ele vai passar. O candidato que não está nem aí, que não estuda, ele não vai passar. Então, farei um teste estatístico para comprovar ou refutar a minha hipótese nula. Se lá no teste estatístico eu comprovar que, de fato, não tem diferença, ou seja, eu vou pegar aqui todos os aprovados no ICMBio, vou, sei lá, entrevistar de 1 por 1, né? E ver que todo mundo ali que passou metade não estudou e metade estudou, então, nesse caso, a minha hipótese nula estaria correta. Ou seja, não interessa se você estuda ou não, você vai passar de qualquer forma. Certo? Agora, se eu vou lá e testo, mesmo candidatos, entrevisto que, sei lá, 99% desses candidatos estudaram
e 1% não estudou, aí eu vou concluir o quê? Que realmente tem que estudar. Então, essa é a ideia da hipótese nula. E quem define isso é você, pesquisador. É você, analista ambiental, que vai definir isso com base no que você está querendo estudar e, enfim, na tua pesquisa. Tá bom? Mas, cara, um detalhe importante que vocês precisam saber para a prova de vocês, gente. Isso aqui costuma cair, que é o chamado erro. Erro tipo 1, que é chamado de alfa, e o erro tipo 2, que é chamado de beta. O que é o erro tipo 1, que eu chamo de alfa? É a probabilidade de eu rejeitar a minha hipótese nula, mas quando ela é verdadeira. E já o erro tipo 2 é quando eu aceito a hipótese nula, mas ela é falsa. Se eu trouxer agora para vocês o exemplo dos alunos aí, né, que eu falei para vocês, dos candidatos, você espera, né, que quem estuda passe. Isso é o que se espera, né? Quem não estuda não passa. Agora, vamos supor que eu fiz um teste lá, estatístico, e concluí o quê? Que todo mundo passou. Ou seja, tanto faz se você estudou ou não, você passou de qualquer forma. Aí, nesse caso, eu estaria aceitando a minha hipótese nula, mas ela é falsa. Aí, nesse caso, eu estaria cometendo o erro tipo 2. Agora, se eu faço um teste estatístico e rejeito a minha hipótese nula, aí eu estou cometendo o erro chamado erro tipo 1. Isso é muito importante, gente. Então, se o meu P, que é o meu p-valor, for menor do que o meu nível de significância, eu vou rejeitar a hipótese nula. Mas se essa hipótese nula, repito, ela for verdadeira, eu rejeitei, eu cometo um erro tipo 1, um erro tipo alfa. Agora, se eu não rejeito essa hipótese nula, mas ela é falsa, aí eu vou estar cometendo o erro tipo 2, um erro tipo beta. Isso aqui é muito importante vocês saberem o que é o erro tipo 1. Eu rejeito a minha hipótese nula, mas ela é verdadeira. Erro tipo 2. Eu aceito a minha hipótese nula, mas ela era falsa, Milton. Mesmo assim eu aceitei. Ok? Então isso aqui tem que ir para a prova de vocês. E o que é o p-valor? É a probabilidade de significância. O p-valor é um valor que você calcula lá no teu teste e você vai comparar com o teu nível de significância. Todo teste estatístico tem um p-valor, gente. Tá? Então, a probabilidade de se observar um valor da estatística do teste. Ele pode ser maior, menor ou igual ao que você encontrou, né? Ao que você está querendo testar como referência. Tá bom? E geralmente, como eu falei, a gente utiliza 5%. Tá? Detalhe. Como eu falei, se o p-valor for menor do que o seu nível de significância, se for menor do que 5%, você rejeita a hipótese nula. Se ele for maior do que 5%, você vai aceitar a tua hipótese nula, você não vai rejeitá-la. Tá bom? Então, p-valor menor do que 5%, menor ou igual, rejeito a hipótese nula. Se for maior, eu aceito a hipótese nula. Então, quando vocês forem testar uma hipótese, que vocês vão fazer isso em campo, você vai ter que, seguinte, primeiramente criar uma hipótese nula, que você vai definir. Depois você vai escolher um modelo estatístico com base no teu tipo de teste, de dado. Aí você pode escolher um paramétrico ou não paramétrico, vai depender do tipo de estudo. Você vai definir um nível de significância, que geralmente é 5%, e vai calcular um p-valor dentro do teu teste estatístico. Vai ter um p-valor. E você vai comparar. Se esse p-valor for menor ou igual ao meu nível de significância, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Se esse p-valor for maior do que o meu nível de significância de 5%, eu vou aceitar a minha hipótese nula. É assim que funciona a questão do p-valor. Tá bom? Como é que o Sebrasp, gente, cobra em prova? Agora é o tudo ou nada, né? Um estudo estatístico foi realizado para avaliar a qualidade microbiológica das ostras cultivadas em locais A e B. Em cada local, de forma independente, está dizendo que é independente, né? Foram tomadas 5 amostras aleatórias de ostras em ocasiões diferentes no período de maio a junho. Okay. Dessa forma, pode-se efetuar os seguintes testes estatísticos na hipótese nula e na alternativa. Aí te deu aí, né? Alguns teste 1, teste 2, teste 3. E aí está mandando você fazer o julgamento aí das questões. Então, com base nessas informações, julgue os itens subsequentes. Eu vou até botar aqui os nossos testes, tá bom? Te deu a tabela ali e te deu os testes. Questão 1, gente. A estatística do teste 1, que é esse aqui, né? E seus valores críticos são obtidos via distribuição normal.
Primeiramente, o teste Z é realmente distribuição normal, viu, gente? Teste Z, teste paramétrico. Ok. No teste 1, ele está no local B. Então, o local B é isso aqui. Gente, quantas amostras eu tenho no local B? Eu tenho 5 amostras. A gente aprendeu na aula que no teste Z eu utilizo para 30 ou mais amostras. Se eu tenho 5 amostras, eu vou usar o teste T de student. Então, nesse caso, a questão está errada. Eu não vou calcular o teste Z. Eu vou usar o teste T. Ok? Perfeito. Então, a questão está errada. Repito, né? Teste T, variância tem que ser desconhecida. Teste Z tem que ser conhecida. Teste T, amostra pequena, menor que 30. Teste Z, acima de 30, maior ou igual a 30. Por esse motivo, a questão está errada. Questão 2. Para testar as hipóteses do teste 2, ou seja, a mediana, né? A mediana, via teste dos sinais, são encontrados 2 resultados positivos e 3 negativos, produzidos sob a hipótese nula, o p-valor igual a 0,5. Vamos analisar. A gente aprendeu lá no teste dos sinais o seguinte, que você vai comparar com o valor de referência. Se for maior, positivo. Se for menor, negativo. Se for igual a 0. Teste 2, gente. Então, vamos comparar com a mediana 3, né? Então, no local A, ok? Então, local A é isso aqui. Então, o 6, gente, é maior ou menor ou igual a 3? É maior. Então, se é maior, é positivo. 1 é menor, então é negativo. 4 é maior, positivo. O 2 é menor e o 2 é menor. Então, opa, eu tenho, se eu encontrar 2 resultados positivos, realmente, né, 1 e 2. E 3 negativos, realmente 1, 2, 3. Então, essa parte aqui está correta. Realmente, eu tenho 2 sinais positivos e 3 negativos. Ok? Produzido sob a hipótese nula, o p-valor igual a 0,5. Eu falei para vocês, gente, que no teste dos sinais, quando o valor amostra pequena é menor do que 35, você utiliza a distribuição binomial, onde o p ele é igual, né, ao Q, ou seja, o p é o sucesso, ele é igual ao fracasso, que isso aqui é igual a 0,5. Ok? A questão está correta. Veja que a gente não está fazendo cálculo, gente. Não estamos fazendo cálculos difíceis. Estamos só analisando as questões. E é isso que a banca vai trazer para vocês. Ela vai querer que vocês analisem os testes e não façam cálculos difíceis. Então, se você estiver estudando por aí algum vídeo, vendo cálculo difícil, gente, pare. Não perca tempo fazendo cálculo. Ok? 3. O teste 2, novamente, né, o teste da mediana, pode ser efetuado pelo método dos postes com sinais ou teste dos postes com sinais de Wilcoxon. A questão está correta. Eu falei para vocês o seguinte, gente. A mediana divide, né, 50% para um lado e 50% para o outro. E realmente o teste de Wilcoxon, e lá na nossa aula eu falei para vocês lá, né, todo teste não paramétrico compostos, eles são utilizados para estudar mediana, tá? Então, a resposta está correta, realmente. Tá? Então, testes postos ou com sinais, eles são utilizados para estudar mediana. Hamilton, para estudar média, no caso do teste paramétrico, é quem? A ANOVA, né? No caso das variâncias, teste T, teste Z. Tá? Então, tem o teste não paramétrico também, a depender do tipo de dado que você esteja estudando. Questão 4. Para o teste T, ou seja, a probabilidade, né, isso aqui, aplicável o teste do KS, né, como Gorobis e Menor, cuja estatística do teste é o número de valores de Y ou iguais ou inferiores a 1. Gente, eu falei o seguinte, lá no KS, todos os números que você tiver, eles vão receber um valor de referência. Tá? Então, não é apenas igual ou inferior a 1. Não, o 6 também vai receber um valor de referência. Então, a questão ela está errada. Tá? Porque a gente não pode considerar só 1. Tem que considerar o 6 também, que está dentro dos meus dados. Tá? Questão 5. Se a distribuição populacional de Y for simétrica... Opa! Hamilton, já aprendi, Hamilton, que se ele for simétrica, ele obedece à minha curva normal.
Se ele obedece a minha curva normal, né, tem uma simetria bem aqui, ele é um teste o que, Hamilton? Ele é um teste paramétrico. Aprendi isso aqui. Tanto o teste 1 quanto o teste 2 podem ser feitos via teste de Whitney-Wilcoxon. A resposta, tá, gente, é errada, né? Por que tá errada, Milton? Porque esses dois testes aqui, gente, o Mann-Whitney ou o teste dos postos, eles são testes não paramétricos. Não paramétricos. Então, se a minha população Y for simétrica, ou seja, é um dado normal, né, obedece à distribuição normal, então não posso usar. Ele é um teste paramétrico, se ele for simétrico, né? Paramétrico. Então, o Mann-Whitney, ele é não paramétrico, então não poderia usar. Então, por esse motivo, a questão está errada. Destaco de novo, eu não estou fazendo cálculo, né? Estamos apenas analisando os testes. Se é um teste paramétrico, se é não paramétrico, se é simétrico, se ele é normal, não é normal, ok? Questão 6, da prova do ICMBio de 2008 também. Na análise de modelos matemáticos, para estimativa de volume, o melhor modelo, além da análise gráfica dos resíduos, deverá apresentar o menor coeficiente de determinação. Gente, na realidade é errado, tá bom? O que é que acontece? Tem que ser o maior coeficiente de determinação. É o chamado lá do coeficiente de correlação, né? do Pearson, do Spearman. Então, quanto mais próximo de 1 for o coeficiente, melhor é a tua distribuição. Então, o melhor modelo não é aquele que tem o menor coeficiente, é aquele que tem o maior coeficiente. Por esse motivo, a questão está errada. Questão 7 é para o candidato não errar. No monitoramento do desmatamento de biomas amazônicos, brasileiros não amazônicos, desenvolvido pelo IBAMA, foram obtidos os dados amostrados abaixo, coletados via satélite referentes às áreas desmatadas no bioma cerrado entre 2002 a 2010. Tem a tabela, né? Com base nessas informações, julgue o item abaixo. No período de 2002 a 2010, o desmatamento cerrado apresentou, em média, uma tendência decrescente contínua. Vamos ver, gente. 2002 a 2008 é 85 mil, passou para 7 mil e passou para 6 mil. Ou seja, diminuiu. Foi decrescente. Então, por esse motivo, a questão está correta. Bem simples. Não tinha preocupação alguma aqui. Tá bom? Então, é uma questão bem dada para vocês aí não errar. Questão 8. Análise de variância. A banca não vai mandar vocês calcularem análise de variância, mas ela vai querer que vocês saibam as características da ANOVA, tá? Então, a respeito da ANOVA, a nossa análise de variância, julgue o próximo item, gente. O procedimento de teste é grandemente afetado por violações na hipótese de normalidade, né? Quando as populações são unimodais e os tamanhos das amostras são aproximadamente iguais. Na realidade, gente, eu falei para vocês o seguinte, que a ANOVA ela é afetada pelo tamanho das amostras pequenas interferem na ANOVA, e a ANOVA ela é fortemente influenciada também pela heterocedasticidade, tá bom? Heterocedasticidade, ou seja, quando as variâncias são diferentes, tá? Então a questão está errada, tá? Nesse caso que são populações multimodais, ou seja, tem muitas modas, tá? Ou seja, que é moda, Milton, de novo, é aquele valor que mais se repete. Tá? Então, e o tamanho da amostra não é exatamente igual. População pequena. Questão errada. Questão 9. Com relação aos testes não paramétricos, tá, gente? Não paramétricos, julgue o item. O teste F utilizado na ANOVA, eu falei para vocês, tá, gente? A ANOVA é teste F, tá? Ele não é válido em situações que os dados não seguem a distribuição normal. Se ele não segue distribuição normal, é um dado não paramétrico, né? Ou variância da variável. A resposta não é constante em função das condições de avaliação do experimento. Ok. Nesses casos, o teste de Kruskal-Wallis é o mais apropriado. A questão está corretíssima, gente. Eu falei para vocês o seguinte na aula. O teste de Kruskal-Wallis ele é o equivalente à ANOVA. Tá? A ANOVA paramétrica, o Kruskal-Wallis não paramétrico. O Kruskal-Wallis, tanto ele quanto a ANOVA, tem que ser de 3 grupos para frente. Tá? Se for 2 grupos, no caso do não paramétrico, é o teste U, do Mann-Whitney. Se forem amostras independentes. Tá? Se for 2 grupos dependentes, é o teste dos postos do Wilcoxon.
Tá bom? Então, nesse caso, realmente, o Kruskal Odds é o equivalente da ANOVA, mas a ANOVA paramétrica, o Kruskal Odds não paramétrico. 10. O setor de recursos humanos de uma instituição deseja avaliar a efetividade de um programa de treinamento que visa aumento da produtividade de seus empregados. Para essa avaliação, 30 empregados foram selecionados ao acaso, 30, né, para o estudo piloto. As produtividades de cada empregado foram registradas antes e depois do treinamento, com base nessa informação julgar os itens aí, o item, né, no caso. De modo geral, um teste estatístico baseado com base nos valores dos scores, chamados postos, tá, das produtividades dos empregados, permite avaliar melhor a efetividade do treinamento em comparação com os testes dos sinais. Questão correta, tá, gente? Lembrando, score, gente, nada mais é do que postos, tá? São os postos lá, os ranks que eles chamam, tá bom? Então, nesse caso aqui, seria o teste lá do Wilcoxon, tá bom? Então, porque são duas amostras, o teste de Wilcoxon, repetindo para vocês, ele é utilizado quando você tem distribuições, amostras dependentes, dos grupos de amostras dependentes. Tá bom? Então, olha, se eu estou utilizando aqui medindo a produtividade do antes e depois, isso aqui realmente uma depende da outra, não é verdade? Uma depende da outra. Então, se eu estou comparando uma análise do antes e depois, ou seja, o depois naturalmente vai depender do antes, certo? Então, dois grupos, tá? Dois grupos dependentes, eu utilizo o teste lá do teste dos postos dos sinais do Wilcoxon, tá bom? Se forem dois grupos independentes, aí, repetindo, é o teste U do Mann-Whitney. Se forem 3 ou mais grupos, o teste de Kruskal-Wallis. Isso na parte não paramétrica. Tá bom? Não paramétrica. Então, não esqueçam, tá, gente? Os scores nada mais é do que postos. Aqueles postos que eu ensinei para vocês no decorrer da aula, como é que se calcula. Tá bom? E como antes e depois são dependentes, né, um do outro, então, nada mais é, posso utilizar, realmente devo utilizar o teste dos postos dos sinais do Wilcoxon. Tá bom? Questão 11. Os procedimentos estatísticos paramétricos incluem o teste dos postos do Wilcoxon. A questão é totalmente errada. Essa questão aqui não é para o candidato errar, gente. É claro que não. Por quê? Porque esse teste dos postos, ele é o que, gente? Ele é não paramétrico. Não paramétrico. E está falando de teste paramétrico. Quem é paramétrico, Hamilton? Teste T, teste Z, ANOVA, correlação de Pearson, Bartley. São os mais utilizados. Tá bom? Então, o teste dos postos do Wilcoxon é não paramétrico. Por esse motivo, a questão está errada. Questão 12. Com relação aos métodos não paramétricos. Julgar os itens. Não paramétrico, tá? O teste do Wilcoxon é o equivalente não paramétrico do teste T, para a comparação de duas médias. Sim, tá, gente? Lembrando que o teste do Wilcoxon, novamente, ele é para comparar dois grupos, né? Dois grupos de amostras dependentes. Amostras dependentes, tá bom? E o teste de Kruskal-Wallis é o equivalente não paramétrico para a ANOVA. Verdadeiro? Claro que é verdadeiro. Acabei de falar para vocês agora aqui na questão 9. Kruskal-Wallis ele é equivalente à ANOVA, a análise de variância. Então, a questão 12 está corretíssima. Então, em resumo, para a gente matar a aula hoje. Quando é possível assumir a normalidade da distribuição de dado, eu estou usando o que, gente? Um teste paramétrico. Hamilton, eu testei aqui, meu dado aí não é normal. Eu posso fazê-lo virar normal? Posso. Como é que eu faço? Você vai ter que transformar o teu dado. E como é que eu vou transformar o meu dado, Hamilton? Eu não vou falar para vocês, tá? Mas existe uma coisa chamada na estatística Box-Cox. Essa metodologia chamada Box-Cox, ela vai te definir qual é o tipo de transformação que você vai ter que utilizar no teu dado. Então, você pode utilizar logaritmo, raiz quadrada, exponencial, enfim.
tá? Então o box Cox é que define como é que você vai calcular teu dado, mas depois como é que você vai transformar o teu dado para uma distribuição normal. Hamilton, meu dado não é normal de jeito nenhum. Então, se ele não é normal, você já sabe que você não vai poder utilizar um teste paramétrico. Você vai ter que utilizar um teste não paramétrico, tá? O teste paramétrico, eu falei de repetidas utilizado para comparar médias, supondo a normalidade do dado. E o teste não paramétrico, Hamilton, ele não assume uma distribuição normal. Qualquer dado que não é normal é não paramétrico, tá bom? O teste não paramétrico ele é mais fácil de aplicar, já que o paramétrico é bem mais difícil de calcular, né? A fórmula é muito complicada. O teste não paramétrico ele permite testar interações, tá? O que restringe seu uso em modelos mais complexos, ele é um pouco mais simples. E também não leva em consideração a magnitude dos dados, por na maioria das vezes os dados são transformados em ordens ou sinais, né? Nossos dados aí, né? Os testes dos postos e sinais, etc. Quando todas as exigências do modelo estatístico são satisfeitas, o teste paramétrico, como já falei, repito, ele é mais poderoso, ele é mais preciso, tá? Então, já que se eu quiser usar um teste não paramétrico, eu vou precisar usar uma amostra muito maior. Então, gente, por hoje é só. Esse é meu Instagram, hamilton._.brito. Sigam-me lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder responder, eu vou procurar saber. E se eu não souber, eu vou dizer também. Gente, olha, eu não sei. Tá bom? E é isso, tá? Espero que vocês estudem, se concentrem e vamos rumo à vitória, viu, gente? Vamos conseguir, vocês vão conseguir aí virar analistas ambientais. Daqui para junho vocês serão meus colegas. Que maravilha, né? Serão meus colegas aqui no ICMBio. Muito obrigado.